Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada aqui com a gente. Olá. Hoje vamos investigar um conceito que, embora pareça um detalhe técnico de pesquisa, tem um impacto enorme, né, na forma como a gente interpreta o mundo. É o tal do viés de detecção. Exatamente. A nossa base é uma análise vinda de uma transcrição de vídeo que explora vários vieses em estudos, principalmente na área da saúde. Isso. E a nossa missão hoje, é tentar desvendar como o simples ato de procurar por alguma coisa pode, sabe, por si só, distorcer o que a gente acha que é a realidade. Uhum. Ok, vamos desempacotar isso então. A ideia central que me pegou foi essa. Será que quando a gente vê um aumento súbito em algum dado, sei lá, casos de uma doença, por exemplo, isso significa que o problema realmente cresceu? Ou será que foi o jeito de procurar que mudou? Isso é o ponto nevrálgico, né? E o que é fascinante aqui é que o viés de detecção é um tipo bem específico assim de viés de informação. Certo. Ele aparece muito em estudos que mapeiam como as doenças se distribuem, como evoluem na população, Os estudos epidemiológicos, né? e também na vigilância em saúde pública, que monitora ativamente certas condições. Ah, entendi. Entender esse mecanismo é, vital, porque ele alerta para como a maneira de coletar os dados pode influenciar e muitos resultados que a gente vê. Pois é. Sem essa consciência, a gente corre o risco de interpretar mal as estatísticas, tomar decisões baseadas em percepções que estão, na verdade, distorcidas. Entendi. Então não é que seja um erro de má fé, necessariamente, mas é quase uma consequência do próprio processo de observar, de medir, né? Exato. A fonte que a gente analisou coloca isso de forma bem clara. O esforço que você direciona para encontrar um efeito pode criar a ilusão de que ele é mais prevalente ou mais intenso do que realmente é. Uhum. Me lembrou um pouco aquele ditado: quem procura acha. Se você mobiliza recursos, tecnologia, atenção para detectar algo específico, a chance de encontrar aumenta, claro. Com certeza. Mas como você disse, isso não prova que o fenômeno surgiu ou piorou naquele momento. Talvez ele já estivesse lá, só que menos visível para os métodos antigos, digamos assim. Exatamente. O ponto crucial é a mudança ou a intensificação do método de busca. A presença do observador, ou melhor, a atividade do observador, o quão intensamente se procura, com que ferramentas, que critérios. Isso afeta diretamente os dados que são registrados. Certo. Portanto, um aumento nos números que são reportados pode refletir um aumento na identificação, no registro do fenômeno, e não necessariamente um aumento real da ocorrência dele na população. É como se a gente ajustasse o foco da nossa lanterna de observação, sabe? E isso pode mudar dramaticamente a paisagem que a gente percebe e mede. Isso fica muito mais claro com os exemplos que a fonte traz, né? O primeiro deles relaciona diabetes e obesidade. Ah, sim, esse é clássico. É bem estabelecido que obesidade é um fator de risco importante para diabetes tipo 2, e aí a fonte destaca uma prática comum. Médicos tendem a investigar diabetes com mais frequência, talvez com mais rigor, em pacientes obesos do que em pacientes com peso normal. Uhum. Parece uma conduta clínica lógica, né? Focada na prevenção num grupo de maior risco. Sim, clinicamente, faz todo sentido direcionar a atenção para onde o risco é sabidamente maior. O problema não é a conduta preventiva em si, Certo. mas a interpretação dos dados agregados que surgem dessa prática. Ao aplicar um esforço de detecção maior no grupo de obesos, a gente inevitavelmente vai encontrar mais casos de diabetes nesse grupo, simplesmente porque procuramos mais ali. Ah, tá. E isso pode criar ou reforçar a percepção de que a ligação entre obesidade e diabetes é ainda mais forte ou mais exclusiva do que seria se a busca fosse feita com a mesma intensidade em todos os grupos de peso. Entende? Entendi. Então, o viés não é que ele invalide a ligação entre as duas coisas, mas pode, inflar a nossa percepção da força dessa ligação nos dados brutos? Precisamente. A fonte até usa o termo sindemia nesse contexto. Sindemia. É.
Uma sindemia acontece quando duas ou mais condições de saúde interagem numa população e uma acaba piorando os efeitos da outra. No caso, diabetes e obesidade podem formar uma sindemia. Certo. O viés de detecção entra aí ao potencialmente inflar a aparência dessa sinergia nos dados epidemiológicos. Se a gente conectar isso ao quadro geral, percebe como a metodologia de rastreamento diferente, procurar mais num subgrupo influencia diretamente as estatísticas de prevalência e a nossa compreensão da dinâmica dessas doenças. Nossa, faz sentido. É preciso um ajuste estatístico, né? Para compensar essa diferença no esforço de detecção quando se faz comparações ou tira conclusões para a população toda. Fica claro como uma prática clínica individual, mas que acontece em larga escala, pode gerar um padrão nos dados que precisa ser lido com cuidado. Exato. E tem outro exemplo na fonte que me deixou realmente pensando e que a transcrição original descreve como um favorito pessoal de quem apresentou o vídeo. Aqui a coisa fica ainda mais contraintuitiva. Sei qual é, o do gráfico, né? Esse mesmo. Um gráfico que mostra a evolução dos novos casos de AIDS diagnosticados por ano, ali nos anos 90 até 2000, e compara 3 regiões: América Latina, Caribe e América do Norte. Lembro desse exemplo. O contraste é bem marcante mesmo. Muito. Na América do Norte, a gente vê um declínio nos novos casos nesse período. A explicação mais provável que a fonte aponta é o surgimento e a disseminação das novas terapias antirretrovirais. Começaram a mudar o curso da epidemia por lá. Faz sentido, isso bate com o que sabemos. Pois é. Mas, ao mesmo tempo, no Caribe, o gráfico mostra uma subida, assim, vertiginosa, quase uma linha vertical no número de novos casos reportados por ano. Impressionante, visualmente. E a pergunta que a fonte faz é: por quê? O que explicaria esse aumento tão explosivo, tão repentino, justamente no Caribe, enquanto na América do Norte a tendência era de queda? As primeiras ideias que vêm à mente, e que a fonte até menciona, tentam explicar um aumento real na transmissão, né? Sim, tipo, talvez mais viagens, mudanças de comportamento. Isso, coisas que aumentariam as novas infecções. Só que a explicação mais robusta para aquele padrão específico no gráfico, segundo a análise da fonte, está justamente no viés de detecção. O que aconteceu de forma muito forte no Caribe durante os anos 90 foi uma intensificação drástica dos esforços de saúde pública para lidar com a AIDS. Entendi. Mais programas? Exato. Implementação de programas de vigilância epidemiológica muito mais eficazes, ampliação massiva da oferta de testes, melhoria nos sistemas para notificar os casos. Então a história que o gráfico conta não é só sobre novas infecções, mas sobre a capacidade do sistema de saúde de encontrar e registrar as infecções, tanto as que já existiam quanto as novas. Exatamente isso. Encontraram muito mais casos porque, finalmente, estavam procurando por eles de forma sistemática com mais ferramentas. É isso. Perfeito. A taxa de infecção na população do Caribe podia até já ser alta há algum tempo, talvez até crescente, mas não necessariamente com aquela explosão súbita que o gráfico sugere. Entendi. O que o gráfico captura de forma mais forte naquele período é o sucesso dos novos esforços de detecção, casos que antes talvez passassem batido ou não fossem notificados oficialmente, começaram a entrar nas estatísticas em grande volume. Caramba! O resultado visual é aquele pico dramático que pode ser facilmente mal interpretado como uma catástrofe epidemiológica que aconteceu naquele exato momento. Nossa, isso muda completamente a leitura do dado. O gráfico em si não está errado, né? Ele mostra os casos que foram detectados. Exato, os casos reportados. Mas a interpretação ingênua dele, sem pensar nessa mudança na detecção, levaria a conclusões totalmente equivocadas sobre a dinâmica da epidemia ali. Sem dúvida. Isso levanta uma questão importante sobre a nossa relação com dados visuais, como gráficos, né? A gente tende a aceitar a história que eles parecem contar de forma muito imediata. É verdade. Esse exemplo da AIDS no Caribe é um lembrete poderoso. Antes de tirar conclusões sobre o porquê de uma tendência, especialmente um aumento súbito, a primeira pergunta devia ser: opa, peraí, mudou alguma coisa na forma como esses dados foram coletados, definidos ou procurados? Muitas vezes a resposta está na metodologia,
não no fenômeno em si. Essa capacidade de olhar para o dado e questionar o que realmente está acontecendo aqui, sabe? De não aceitar a primeira explicação, isso é fundamental. Uhum. E desenvolver esse pensamento crítico, saber onde achar informação confiável, como testar o próprio conhecimento, é crucial, né? Especialmente para quem está na jornada acadêmica, enfrentando provas, lidando com um volume gigante de informação. Com certeza. É um preparo que vai além de decorar fatos, não acha? Totalmente. É sobre construir um raciocínio analítico forte, aprender a identificar padrões, mas também a questioná-los, a buscar explicações alternativas, entender as limitações dos dados. É uma habilidade para a vida, mas especialmente crítica em áreas complexas como medicina e pesquisa. Falando nesse tipo de preparo sério e na importância de ter as ferramentas certas, olha, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcolb.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Boa dica! Ter acesso a material de qualidade e ferramentas que estimulam essa análise crítica é parte essencial desse desenvolvimento. Sem dúvida. Plataformas que organizam o conhecimento, permitem a prática constante e oferecem explicações detalhadas, como as questões comentadas que você mencionou, ajudam a consolidar não só o conteúdo, mas também essa forma mais analítica de pensar. Essencial para navegar pela complexidade e pelos potenciais vieses da informação científica. Perfeito. Bom, retomando aqui o fio da meada sobre o viés de detecção, então, o que tudo isso significa na prática? Qual a grande mensagem que a gente tira dessa nossa conversa? Para mim, fica a ideia de que precisamos ter uma consciência constante de que o nosso ato de observar, de medir, não é neutro, né? Uhum. O jeito como a gente escolhe procurar informações, onde olhamos, com que intensidade, com que ferramentas, isso pode ativamente moldar os resultados que a gente obtém. Esse é o cerne da questão. A principal implicação é a necessidade de uma análise crítica permanente. Ao consumir qualquer tipo de dado, seja em notícia, relatório de pesquisa, estatística oficial, até gráfico corporativo. Sim. A pergunta-chave a se fazer, especialmente diante de tendências que surpreendem, é como esses dados foram gerados. Teve alguma alteração recente nos métodos de coleta, nos critérios de definição, na intensidade da busca? Essa postura questionadora é uma ferramenta essencial de literacia informacional, sabe? No mundo de hoje, que transborda de dados, mas nem sempre de clareza sobre a origem e o significado deles. E talvez a gente possa até resumir umas lições-chave que saíram dos exemplos que a gente discutiu, né? Sim, acho válido. Talvez a primeira seja um aumento nos números reportados de qualquer fenômeno, doença, crime, opinião, não significa automaticamente que o fenômeno em si está aumentando na realidade. Certo. Mudanças na detecção, mais vigilância, novas tecnologias, critérios mais amplos, são frequentemente a causa principal, ou pelo menos um fator que contribui muito. Boa. Uma segunda lição, vinda do exemplo da diabetes e obesidade, práticas que parecem lógicas até boas, no nível individual, como focar o rastreamento em grupos de risco, podem introduzir vieses sistemáticos nos dados da população toda. Isso não quer dizer que a prática está errada, mas que a análise desses dados tem que levar isso em conta. E, se possível, ajustar para essa diferença no esforço de detecção, para não criar uma imagem distorcida da realidade epidemiológica. Perfeito. E uma terceira, ligada à primeira, mas com foco nos picos, aumentos súbitos e explosões em gráficos devem sempre acender um sinal de alerta metodológico. Ficar de olho. Exato. Antes de procurar causas complexas para o fenômeno em si ter mudado tão rápido, investiga se a forma de medi-lo mudou. Foi introduzido um novo sistema de notificação, uma nova tecnologia de diagnóstico, uma campanha de conscientização que levou mais gente a ser testada. Excelentes pontos, são quase como um checklist mental, né? Para aplicar quando a gente se depara com novas informações com números. Exatamente. E isso leva a gente a pensar onde mais esse viés pode estar operando, talvez de forma menos óbvia do que na pesquisa médica. Sim, essa é a parte que convida a gente
a olhar para o nosso próprio dia a dia. Pensei, por exemplo, nas notícias sobre criminalidade. Uhum. Frequentemente a gente vê manchetes sobre aumento de um certo tipo de crime numa área. Mas será que isso reflete um aumento real da atividade criminosa? Ou talvez uma mudança na estratégia da polícia, mais patrulha focada ali? Ou até uma maior disposição das pessoas em registrar a queixa daquele tipo de crime, talvez por causa de uma campanha? A detecção pode ter aumentado, não necessariamente o crime. Ótimo exemplo. Ou pensa nas tendências que viralizam nas redes sociais. De repente, parece que todo mundo está falando sobre um assunto, usando um produto, expressando uma opinião. Sim, acontece direto. Será que essa percepção de explosão reflete uma mudança real e massiva de comportamento? Ou será que os algoritmos, a mídia, o próprio ciclo de atenção direcionaram nosso foco, a nossa capacidade de detectar para aquele tema naquele momento, amplificando a visibilidade dele? Talvez o interesse já existisse em menor escala ou estivesse disperso e só foi concentrado pela lanterna da atenção coletiva. Faz todo sentido, fica essa provocação final, então, né? Em que outras áreas da nossa vida, do trabalho, as relações, a nossa percepção do que é real ou importante pode estar sendo sutilmente moldada. Não tanto pelos fatos em si, mas pelo jeito como a gente está condicionado ou como a gente escolhe direcionar nossa atenção e nossos esforços de detecção. Exato.